Mais um convidado no nosso canal do YouTube, Tarciso Manso convida. João Luiz Moreira Saad. Esse é multimídia, viu? Tem várias profissões, não, mas várias atividades. Médico, por formatura, muito conceituado e conhecido aqui em Orlândia, no segmento de anestesia, também perícia e segurança do trabalho. Além disso, o Dr. João Luiz também é empresário, que é um tema que nós vamos tocar em direção ao bloco final da nossa entrevista. Igarapava, terra natal. Conte para nós essa história. Eu sei que o seu pai e a sua mãe, professor e advogado, enfim, é um começo de infância na base de plena cultura na casa, né, João? Seja bem-vindo. Obrigado pelo convite, parabéns pelo programa, tem feito muito sucesso. É uma honra estar aqui com você, batendo um papo com você e seus ouvintes. Eu sou natural de Igarapava, né? Meus pais nasceram em Igarapava. Minha mãe é professora, meu pai é professor. Então, eu tenho dentro de casa essa história, né? Meu pai também era advogado e lá eu passei toda a minha infância. E a sua infância, quando é que você saiu de lá para ir, por exemplo, você estudou em Ribeirão Preto depois, a partir de um certo momento? Como é de praxe, né, na nossa geração? Isso. Com 15 anos, eu já tinha duas irmãs que estavam estudando em Uberaba e meu pai falou para eu fazer a escolha se eu iria para Uberaba ou para Ribeirão Preto. E deixou bem claro, falou, sua chance na vida é estudar. E aí, em 78, né, eu com 15 anos, eu fui fazer o primeiro colegial em Ribeirão Preto e lá eu fiquei 3 anos, até primeiro, segundo e terceiro colegial, até ingressar na faculdade. Aí prestou vestibular, no segmento de medicina. Fiz faculdade, eu prestei vestibular no terceiro colegial na Faculdade de Medicina de Itajubá. Na época eram pouquíssimas faculdades, né? Você tinha poucas faculdades na região. E eu prestei Itajubá, passei. E meu pai falou, segue sua vida, comece. Apesar de ser um pouco longe, né? Itajubá é particular? Ou... Ela, na época, era uma fundação. Uma fundação? Uma fundação. Perfeito. Uma faculdade particular, fundação, relativamente num custo acessível naquele momento. Como é, por exemplo, a Faculdade de Direito de Franca, né? Isso. Que é uma autarquia, então a mensalidade é mais acessível e é uma boa faculdade. Uma boa faculdade. E já tinha hospital próprio na época, e foi um fator interessante, né? Porque naquele momento eu pensei em fazer um ano de cursinho e tentar uma federal. Porque eu tinha passado, na época, Juiz de Fora, que era federal, eram 3 fases. Eu tinha passado nas 2 primeiras. Então eu estava bem preparado. E quando eu passei em Itajubá, fui conversar com meu pai a possibilidade de eu ficar um ano no cursinho e tentar uma federal. Ele falou, não, se eu fosse você, eu começava a sua vida. E no outro ano, meu pai faleceu. Então parece que foi até assim, um destino, né, uma orientação, que eu realmente começasse ali a minha caminhada. Você perdeu o pai bastante jovem, né? 19 anos. Quantos anos você tinha? 19? Eu tinha 19. Meu pai 54, muito jovem, entendeu? Muito jovem também, mas coisas da vida. E no momento decisivo da sua vida que você começava uma trajetória numa faculdade de medicina. Não, um momento assim, principalmente pela surpresa que foi, né? Ele jovem, uma morte súbita, foi um trauma, assim, principalmente dentro da minha casa. Mas a gente vai amadurecendo, vai enfrentando. São os obstáculos que amadurecem, né? Da vida que também aí dá uma força aí durante a vida da gente, um aprendizado muito grande. E coube a sua mãe assumir o comando e fortalecer a família e tocar para frente. Minha mãe, todo mundo, na minha casa, minhas irmãs sempre trabalharam, desde os primeiros anos de faculdade, tinha essa cultura dentro da minha casa, né? Meu pai já era eu falo que meu pai era um cidadão dos dias de hoje, né? Um homem moderno que respeitava, que incentivava a minha mãe a trabalhar, minhas irmãs. Então nós sempre tivemos essa criação de muito esforço, de muito trabalho e para poder aí vencer na vida. Como é que foi a sua vida no ambiente universitário na cidade de Itajubá, que fica na parte sul de Minas Gerais? Sul de Minas, inesquecível, né? Sul de Minas, Cachoeira, é uma cidade muito... Minas né? Muito afetivo, né? Então foi uma época muito boa, a gente morava em República. Até em julho agora nós temos o encontro da República. Nós vamos encontrar depois de 40 anos de formado.
Então foi uma fase, apesar desses percalços, né, desses fatos ocorridos, foi uma fase muito boa da minha vida. E é um detalhe interessante no caso do João, que morava muito longe, que Itajubá não é perto, né? E os meios de transporte naquela época, apesar que ele ainda é jovem, né, no sentido comparativamente a mim, mas evidentemente fazia com que você tivesse uma vida universitária plena, né? Ficar lá ligado à cidade, viver o dia a dia. Você vê, pegava um ônibus de Garapava para Ribeirão Preto, outro ônibus de Ribeirão Preto para Poços de Caldas, de Poços de Caldas para Itajubá. Então você saía de Garapava às 11 horas da manhã, chegava 11 horas da noite lá em Itajubá. Então não dava para ser uma coisa toda semana, né? Depois, com a morte do meu pai, durante um período eu acabei vindo mais vezes, mas era aí uma vez por mês que era a frequência que dava para a gente comparecer em casa. Agora, é de praxe no curso de medicina, vocês fazem aqueles primeiros anos básicos, depois você vai trilhando pelos caminhos, né? Como é que qual foi a vocação sua dentro do seu trajeto na faculdade? E parece que o segmento seu foi anestesia dentro da própria faculdade ou posteriormente, Não, João? posterior. Na verdade, a medicina são 6 anos de formação geral, né? É que como você passa por todas as matérias durante os 6 anos, ali você vai determinando ou escolhendo qual que é a residência, a especialidade que você quer fazer. Aí no 5º ano eu já sabia que eu escolheria anestesia, eu já frequentei, né, o estágio da anestesia lá, e quando eu me formei, eu prestei a residência em Ribeirão Preto e fiz a residência de anestesia em Ribeirão Preto, no Hospital São Francisco. Quer dizer que a sua vocação desde sempre foi esse segmento de anestesia. Eu acho que a partir do terceiro, quarto ano, já comecei a ter esse lado, né, a pensar nisso. Quando eu frequentava o centro cirúrgico, nos estágios, o que eu mais gostava era a parte da anestesia, então eu acabei já tendo essa tendência. Aí no 5º, no 6º ano, aí quando você realmente toma a sua decisão. Até porque a importância do anestesista, todo mundo o cirurgião é importante, mas o anestesista é que garante, né? Aquela questão do voo de cruzeiro que a gente fala, a pessoa desliga e ele tem que ir pilotando para ver se a nave não cai, não é assim, João? Na verdade, é a responsabilidade até para poder dar boas condições para o cirurgião poder trabalhar, né? Então, quer dizer, o anestesista, ele assume o paciente no início do procedimento, né? Realiza a anestesia e durante todo o procedimento, durante toda a cirurgia, é de responsabilidade do anestesista e também terminou a cirurgia, o paciente, se for anestesia geral, né, retornar, acordar, é de responsabilidade do anestesista até que o paciente esteja devidamente acordado ou sem os efeitos da droga, e aí essa responsabilidade volta, a responsabilidade do paciente volta para o cirurgião. Mas todo esse período é de responsabilidade do anestesista. Agora, você concluiu o seu curso, voltou para a sua região, que é Ribeirão Preto, escolheu Ribeirão Preto, ficou no Hospital São Francisco, durante quanto tempo fazendo, a gente pode chamar de residência especialização? Médica. Foram 2 anos de residência, anestesia na época eram 2 anos, hoje são 3, né, de especialidade, na época eram 2, fiquei os 2 anos em Ribeirão Preto. E tinha uma proposta de voltar para Varginha, que era outra cidade do sul de Minas, que a gente tinha lá um relacionamento com o corpo clínico lá, porque tinha um amigo meu que está lá até hoje, e eu tinha um compromisso de voltar para lá, eles precisavam de um anestesista, então já tinha mais ou menos me comprometido, mas aí aconteceu que surgiu Orlândia no meio do caminho, e aí tudo mudou. Essa história de aparecer Orlândia foi em que ano? Que alguém? E quem te convidou para vir para cá? Na verdade, foi isso 88, né? Eu terminei minha residência. Eu estava no final da residência, era setembro, outubro, já certo com Varginha. O doutor Aristides, que tinha feito a residência lá, e na época era a policlínica aqui, ligou que Orlândia precisava de um anestesista, se tinha alguém. E
eu me interessei pelo fato de ser perto de Igarapava, né? O fato da minha mãe ainda estar sofrendo um pouco aí pela morte do meu pai, fazia 4, 5 anos. E aí eu vim aqui conhecer Orlândia. Conversei com o doutor Akihiro, meu grande companheiro de vida. É isso que eu ia lhe perguntar. Quando você veio aqui para Orlândia, no seu currículo é janeiro de 1989. Você chegou, portanto, 35 anos que você está aqui. Você já viveu mais em Orlândia do que em Igarapava. Então posso considerar um cidadão de Orlândia. Literalmente, né? Literalmente. Agora tem esse título, ganhei o título de cidadão orlandino. Quando você veio para cá, só tinha o doutor Akihiro nesse segmento de anestesia, João? O doutor Akihiro e o doutor Francisquini davam auxílio para o doutor Akihiro. Então, mas especialista nato mesmo era apenas o doutor Akihiro? Apenas o doutor Akihiro, né? Então era só ele. Aí eu vim para uma primeira conversa. É muito importante a gente falar, né, o que te atrai num lugar, né? Em primeiro lugar, o hospital me impressionou, as condições de trabalho que eu deslumbrei que eu teria ali. E realmente tudo isso se confirmou, né? Um belo hospital até hoje, um centro cirúrgico em boas condições de trabalho, isso me estimulou. Uma boa conversa com o doutor Akihiro, né, sempre fantástico, e virou meu grande companheiro depois. E a própria conversa dentro da policlínica, com os médicos da policlínica, o potencial que eu enxergava ali. E aí, em outubro, fui até Varginha me desculpar com os amigos de lá, que eu tinha mudado de rumo. Fui nos dias dos médicos, lá numa festa. Provavelmente no seu íntimo você pediu desculpa ao seu pai, usou a justificativa natural de ficar perto da sua mãe. E ele lá de cima falou, tá liberado. Tá liberado. Volta para perto da mamãe. E é isso. Então, e Orlândia, apesar de ser uma cidade perto de Igarapava, eu não conhecia ninguém em Orlândia, eu nunca tinha entrado em Orlândia. Na verdade, a gente usava Orlândia aqui no colegial para pegar carona, né? Na época que estava a construção da rodovia, era um bom ponto de carona. Era fato. Então, mas eu não conhecia Orlândia. E acabou acontecendo, né? E tudo aquilo que eu imaginei naquele primeiro momento realmente se concretizou, uma parceria com o hospital fantástica, né? Somero, o Lequel na época, era o Somero Vieira o presidente, que me deu todas as condições de trabalho, né? Morei no hospital alguns meses. Chegou a morar? Quando eu cheguei aqui, me ofereceram lá, tinha uma ala, um quarto desocupado lá, acabei morando no hospital. Inquilino do hospital. Então, assim, eu sou muito grato a tudo isso, né? Ao hospital, ao Somero, ao Lequel, aos funcionários do hospital, da maneira como me receberam, ao corpo clínico. Então, eu acho que isso daí enche a gente de satisfação. É por isso que eu tenho tanto orgulho e tanta admiração por essa cidade. Você citou aí nomes importantes na história do hospital, dentre elas a figura, não diria lendário, mas era um homem que até hoje todo mundo tem que tirar o chapéu, o seu Homero, né? O seu Homero era uma pessoa especial no trato com as pessoas, e eu acho que esse fato de você ter sido recebido com muito carinho definitivamente fez com que você dissesse, né, no seu íntimo, essa foi a minha melhor opção. Com certeza, o seu Homero era uma pessoa dedicada, né, amigo dos médicos, né? Ele coordenava tudo aquilo, tinha Dona Anitta, né, esposa dele, uma pessoa fantástica. Então, eu acho que ele é muito importante nessa história do sucesso do Hospital Santo Antônio. Além do próprio Lequel também, que foi uma pessoa como executivo do hospital importante nessa sua início de trajetória. Muito, muito importante naquele momento, muito importante agora, né? Também um profissional muito, muito dedicado. E eu já conversei isso com o Lequel, né? Da mesma maneira que o hospital nos oferecia todas as condições de trabalho, tudo que a gente pedia, o serviço de anestesia requisitava, a gente conseguia, o hospital atendia imediatamente, e isso nos dava muita segurança para nós, para o paciente. E o inverso também era verdadeiro, né? E o doutor Akihiro, a gente era muito dedicado ao hospital também, né? O serviço de anestesia tinha muito compromisso com o hospital. Então, eu acho que foi essa parceria que foi bacana. O hospital nos atendia tudo e a gente era muito leal e muito correto com o nosso trabalho dentro do hospital em termos de dedicação. Então, bom, bacana. Doutor João Luiz chegou em 1989, a primeira operação que você participou, né, como anestesista, você se recorda? Quem foi o cirurgião, a equipe que estava naquela sala? Não vou me recordar, mas
tá tudo anotado num livro, né? Todas as anestesias já são registradas num livro. Então, tá lá registrado. Eu lembro que eu acabei vindo alguns dias antes do que o combinado, porque o doutor Akihiro iria tirar férias. Eu falei, eu não vou chegar lá com a saída dele. Eu vou chegar lá uma semana antes. É mais prudente. Mais prudente. Pensando melhor, essa é a melhor para eu poder dar uma sentida na turma aí. E assim foi, cheguei alguns dias antes, mas está lá registrado. É uma boa pergunta que eu vou lá pegar o nome do cirurgião, que foi a primeira anestesia minha. Quantas anestesias você participou de procedimento? Você se recorda, João? Que nesse livro, pelo menos, eu acredito, uma ordem de grandeza. Isso. Acho que a gente tem que ter. Eu realizei entre residência médica e Orlândia e alguma coisa fora, que eu fiquei alguns meses no Hospital das Clínicas, em torno de 25 mil anestesias realizadas. E por isso que eu sou muito grato, né? Eu nunca tive um acidente grave na minha vida como anestesista. E eu sempre me preocupei muito com isso. Desde o primeiro momento que eu iniciei a minha carreira, e tinha uma estatística, cada 4 mil anestesias você tem um acidente grave, aí depois isso, com os equipamentos foi melhorando, a cada 10 mil anestesias acaba tendo um acidente grave, e eu me preocupava muito em não ter. Eu acho que eu não aceitaria, né, um acidente que eu falo, alguma coisa que fosse por culpa minha ou por erro meu, né? Então eu passei a minha carreira inteira muito preocupado com isso e consegui encerrar meu ciclo como anestesista realmente sem ter nenhuma complicação grave que levasse a alguma consequência ruim ou à morte de um paciente. Então, acho que no último dia, na última anestesia, que eu encerrei a minha área, né, de anestesista, isso foi para mim uma coisa muito gratificante, porque aquilo que eu tinha proposto, né, a fazer, eu tinha conseguido. E quando foi essa jornada final? 2010, aproximadamente. 2010. Foi a última vez que Foi você... a última vez. Eu fiz todo um trabalho de transição. O doutor Cristiano, ele começou a vir aqui revezar comigo os plantões 4 anos antes, né? Conversado com o doutor Akihiro, e ele foi pegando uma parte dos meus plantões, que ele também era anestesista em Batatais, até que dentro do combinado eu fiquei meu último dia e ele se mudou em definitivo para Orlândia. E é um dos anestesistas até hoje. Estamos falando do doutor Cristiano Melli. Que, aliás, Cristiano o pai Melli. também é médico, anestesista. e o irmão também é médico. O irmão é médico também, mas não é anestesista, é ele e o pai. Sim, perfeitamente. E nesse caso específico, hoje, quantos anestesistas trabalham no hospital? Se é que você tem essa informação. Eu tenho contato. Hoje são 3 anestesistas em Orlândia, o doutor Marcelo, que é filho do doutor Akihiro, que trabalhou comigo durante vários anos, comigo com o doutor Akihiro, ele veio logo depois. O doutor Cristiano Melli, que veio me substituir, e a doutora Camila, que é anestesista, que é aqui de Orlândia, e que acho que 4, 5 anos atrás aí também integrou a equipe. E até pouco tempo atrás o doutor Akihiro, que faleceu há 1 ano e meio atrás. Então hoje eles são em 3 na equipe, e mais alguns que vêm de Ribeirão Preto para ajudar no plantão, para fazer alguma cobertura. Então vem alguns de fora, mas de Orlândia mesmo, morando, fazendo parte da equipe, são 3 anestesistas. Nesse seu ciclo, né, como anestesista, comparando quando você chegou no hospital e quando você encerrou o seu ciclo militando nesse segmento, como é que foi a evolução dos equipamentos e das drogas também na utilização para o trabalho profissional de vocês, como anestesista? Cada vez melhor, né? Logo que eu cheguei, você não... Vamos supor, o oxímetro, né, era um aparelho muito caro, mas que você colocava na ponta do dedo e dava a oxigenação do sangue. Então aquilo facilitou muito, né? Logo que eu cheguei, eu pedi para o hospital a compra de um equipamento desse, e o hospital nos atendeu. E logo depois, hoje, você não trabalha sem oxímetro de jeito nenhum, e tem outros equipamentos mais modernos que vieram acrescentar. E esses dias eu conversando até com a Camila, e ela me contando das evoluções das próprias drogas, a gente batendo os próprios equipamentos. Então, assim, hoje o hospital está com equipamento dos mais modernos, os equipamentos de segurança dos mais modernos,
aparelhos de anestesia, as drogas. Então, assim, uma evolução muito grande na qualidade das drogas, né? A gente falava que antes algumas drogas davam ressaca, entre aspas, né? Deixava algum, durante o dia, às vezes um mal-estar, alguma coisa assim. Hoje não, são drogas de ação muito mais rápidas, né? Que saem da circulação rápido também. Ou seja, Então, não provoca efeitos colaterais. A gente diz assim, praticamente o tiro é nenhum. certo. Então, assim, aquilo que já era bom, né? Que já tinha uma segurança, hoje continua evoluindo bastante. Eu não sei se a minha visão é equivocada, mas a visão que eu tenho da figura do anestesista é no momento da operação ser um ser solitário e que convive com o risco do começo do procedimento até o final. Precisa ter muita estrutura emocional para enfrentar isso, né, doutor João? Eu não posso dizer que é solitário, porque, na verdade, você interage o tempo todo com o cirurgião. Entendeu? Existe ali um diálogo, porque o cirurgião te avisa, ó, tô com um sangramento maior aqui. Ou eu aviso, ó, a pressão caiu, tá sangrando. Existe sempre um diálogo. É uma relação de causa e efeito. Ele vê uma ocorrência, te avisa o aparelho e você uma alteração observa. aqui, eu alerto lá, uma série de coisas. Então, assim, mas é uma responsabilidade muito grande, sabe? E eu falo assim, e é para ser assim mesmo. Não dá para o anestesista ser muito tranquilo. Ele vai fazer besteira. É para ele se preocupar de verdade. Eu sempre falei isso. O anestesista ele tem que estar ligado, tem que estar preocupado, tem que estar atento para não ocorrer nada de grave, né? Então, mas é um momento ali que você, apesar de você estar interagindo, aquela responsabilidade ali é sua. Né? Você que está tomando conta, você que tem que estar atento às alterações, porque durante o processo cirúrgico, a responsabilidade sobre o paciente, sobre o que ocorre no coração, é do anestesista. Ele que cuida do paciente. E naquele momento o cirurgião está cuidando da cirurgia. É todo mundo junto? É claro que né? A responsabilidade mas cada um naquele momento tem a sua missão. Então você tem que fazer bem a sua parte para dar condição do outro trabalhar. Agora, João, para encerrar o tema especificamente do processo da anestesia, por exemplo, no sistema de aviação, o pior momento é a decolagem. Na anestesia, qual que seria o pior momento? Quando você coloca a droga no paciente para ele, né, entrar no estado que ele possa ser operado, ou não existe esse fato do momento mais crítico? Não, da sua eu acho atuação? que existe sim, a gente chama nessa indução da anestesia. É assim, porque você tem o risco dos processos alérgicos, né, dos choques anafiláticos, da reação que aquele paciente vai ter com a droga, ou da própria reação do paciente àquela quantidade de drogas. Então, e vamos supor, numa anestesia geral, você faz o medicamento, você coloca, entre aspas, o paciente em coma, ele para de respirar e você faz a intubação, vamos dizer assim, e depois coloca no aparelho, para o aparelho fazer a ventilação mecânica. Então, nesse período, você faz tudo de uma maneira manual, né? Você está com o controle do paciente, mas você tem que conseguir induzi-lo bem, para ele relaxar, para você conseguir fazer a intubação, para você colocar o aparelho para fazer essa ventilação. Então, talvez não é todo mundo que possa, não é todo anestesista que acha isso, mas eu acho que o momento realmente de maior tensão, de maior atenção, é na indução da anestesia, que a gente pode chamar assim. A gente sabe que o pavor do anestesista e do próprio paciente é o choque anafilático. Só que, é claro, você vai operar uma pessoa, ele tem que fazer exames, né? Quais são esses parâmetros de exame que são feitos, os parâmetros são feitos antecedendo a operação? E tem caso, por exemplo, se o cidadão está com a gripe, tem um problema pulmonar, veta-se e aborta a operação. É assim que funciona? Com certeza. Você tem dois tipos de procedimento, né? O procedimento de rotina, né? Não tem nenhuma urgência, a cirurgia agendada, onde você faz os exames iniciais aí, de uma avaliação cardiológica, o pré-anestésico. Muito importante a história do paciente, porque não tem jeito de eu fazer um exame para saber se você é alérgico,
fazer um teste, saber se você é alérgico. Mas pelo seu histórico, eu posso ter uma ideia, né? A pessoa tem problema de bronquite, tem problema de asma, aí você tem uma série de precauções para tomar. Então, além dos exames básicos, das avaliações básicas, pessoas idosas, problema de coração, você tem esse histórico, essa conversa com o paciente e para poder saber quais os riscos e você poder escolher o melhor procedimento, a melhor anestesia para aquele caso. No caso das cirurgias de urgência, né? Cidadão Então, chega num acidente automobilístico. então, vamos supor, na cirurgia de rotina, você fala, ó, jejum de 6 horas, essa pessoa, mas eu tomei uma água. Está suspensa a cirurgia porque existe risco. Na cirurgia de urgência, muitas vezes você tem que fazer o procedimento, mesmo a pessoa que tenha comida, está com sangramento grande no abdômen, uma suspeita de um sangramento, precisa operar. Não adianta eu esperar o jejum, né, que não vai dar tempo. Então, na cirurgia de urgência, você tem outros mecanismos de cuidado, mas acaba tendo um pouco mais de risco, né, porque não está tão preparado como na cirurgia de rotina. Mas, de qualquer maneira, a prioridade sempre passa a ser salvar a vida da pessoa. Claro, então, nesse bloco, o risco é grande em todos os sentidos. O risco é grande, mas é um risco calculado. Você tem técnicas que você minimiza esse risco, vamos dizer assim. Então, no caso específico seu, você encerrou o seu ciclo 2010, 2011, 2012, que o senhor falou, mas, de qualquer maneira, um orgulho que você tem é nunca ter tido nenhum fato que pudesse te criar qualquer tipo de embaraço profissional. Nada, graças a Deus. Acho que Deus me protegeu assim, da gente conseguir fazer essa trajetória sem nenhum fato grave. Já tivemos casos, né, de perder o paciente, mas porque acidentes extremamente graves, o paciente chegou praticamente morto e você tenta mas não foi possível. Mas não em razão da anestesia ou de um erro, de uma falha, né? Não é um erro, né? Falhar, o ser humano... Eu nunca tive um choque anafilático, eu nunca tive um problema desse. Então, eu acho que sou muito grato a isso. Bom, encerrado esse ciclo do segmento e a atuação dele como anestesista, eu fiz aqui um levantamento baseado no seu currículo e percebi que você teve e continua tendo, eu acredito, uma intensa participação na questão da Unimed. Me chamou a atenção, presidente, você atuou na Unimed de Orlândia, foi presidente de 2002 a 2008, superintendente de 2008 a 2010. Se não bastasse em Orlândia Unimed, você passeou também na região, né, na Federação Nordeste, foi diretor administrativo, que seria a região de Ribeirão Preto. Esteve também na Unimed do Brasil. Nesse segmento da Unimed também você encerrou o ciclo também, João? Ou continua atuando? Não, eu encerrei. Eu sou cooperado aqui em Orlândia, claro, eu vou continuar sendo o resto da minha vida. Então, participo das assembleias, mas não tenho mais nenhum cargo diretivo. Nem em Orlândia, nem em Nem em Orlândia, nem fora. Então, em Orlândia eu fiquei 2 anos na diretoria, 12 anos na diretoria. Logo depois, eu era secretário de saúde da cidade. Ah, né? Tem outro detalhe. Foi secretário de saúde 5 anos. Fui secretário de saúde do Dr. Rocha os 4 anos, o início do mandato do Vado. Ano? Um ano, acho que 1 ano e pouquinho. Pois eu deixei justamente porque eu me candidatei a presidente da Unimed. Então, aí eu deixei o cargo e assumi a presidência da Unimed. E nesse período de 6 anos que eu fui presidente, eu também acabei assumindo o cargo de diretor da Federação Regional, da Federação Nordeste, que abrange as cidades da região. Só para que o amigo que está nos vendo e ouvindo também entenda, a Unimed aqui, a Alta Mogiana, congrega essa micro-região e tem também a Federação da região de Ribeirão Preto. Quantas cidades estão vinculadas nessa que vocês chamam aqui de Federação Nordeste? 18 cidades. 18 cidades. Franca, Batatais, Orlândia, Ituverava, Araraquara, São Carlos, e outras cidades menores. Monte Alto, Barretos. Então, são 18 cidades que compõem essa micro-região do sistema Unimed. E você teve, portanto, essa participação importante também dentro da Federação Nordeste. Eu fui diretor administrativo, fui vice-presidente e fui o presidente interino. Em 2013, nós perdemos o nosso presidente.
Dr. Domingos, um grande amigo meu. E durante um período, né? Faleceu nesse período? Faleceu. Nesse período ele infartou também. E nesse período eu assumi e teríamos um processo eleitoral no outro ano, eu seria o candidato. Nisso eu recebi o convite do Dr. Eudes para ser diretor da Unimed do Brasil em São Paulo, né, que é o órgão institucional do sistema Unimed, que agrega todas as Unimedes do Brasil inteiro. Quando é institucional, seria de relação, inclusive, com os órgãos de governo? Órgãos do governo, as regras do sistema, as regras de funcionamento de parceria, né, das Unimedes entre si, regras de intercâmbio. Realmente é o órgão, o Unimed do Brasil é o órgão que dita todas as regras, é claro, com a participação de todos, em relação ao sistema Unimed, que é assim que a gente usa o nome. Eu entendo, portanto, que a sede da entidade é em São Paulo, mas deve ter escritório também em Brasília e outras cidades importantes. Tem escritório em Brasília, tinha na época no Rio de Janeiro, por causa da Agência Nacional de Saúde, tinha ou tem em Brasília, hoje eu não sei realmente se tem. Mas ela é o órgão representativo aí do sistema Unimed. Então, dentro do sistema Unimed, se somar a sua participação na Unimed Orlândia, na Unimed da região de Ribeirão Preto e na Unimed Brasil, quantos anos você se dedicou? Olha, eu fiquei... Em 2000, iniciei na Unimed Orlândia e fiquei até 2021, 2022 em São Paulo. Porque em São Paulo eu fiquei 8 anos. Então a sua aposentadoria na Unimed é recente. Recente. Eu fiquei 4 anos como diretor administrativo da Unimed do Brasil e mais 4 como superintendente da área de produtos, onde eu era também responsável pela saúde ocupacional, tudo. E aí em 2022, 2021, 2022, encerrou o meu ciclo. Eu ia na terça-feira para São Paulo e voltava na quinta. Então, foi um período muito bom. Conheci pessoas do Brasil inteiro, que eu mantenho amizade até hoje, dirigentes do Brasil inteiro. E agora, há 2 anos atrás, 3 anos atrás, encerrou. Vamos incluir a doutora Viviane, né, com a sua esposa, advogada na história, porque estava previsto um pouco antes. Avançamos um pouco, já está aposentando um lado, já aposentando o outro. A sua esposa, a doutora Viviane Bocardi Saad, e o seu filho, o João. Joãozinho, torcedor do São Paulo. Eu falo que a Orlândia me deu tudo de bom, né? Eu falei do hospital, falei dos meus colegas médicos, falei dos funcionários e dos pacientes, como me receberam em Orlândia, dos amigos, né? Eu sou muito grato, mas eu acho que o mais importante assim, que a Orlândia me deu foi justamente a Viviane, né? Minha família, o tanto que eu sou feliz, o tanto que eu me apaixonei, o tanto que eu me encontrei, né? E ainda recebemos ainda o João Filho, né? Que é 23 anos ele tem hoje? 20 anos. 20 anos. 20 anos. Está fazendo o 4º ano de medicina, promete... Já está também, né? Já está. Promete que vai voltar para a Orlândia. Então, eu falo que assim, a decisão certa, né? Quando eu vim para cá, e aconteceu tanta coisa boa na minha vida. João, o João já projetou alguma Ainda área? Não. Ele chegou a falar em anestesia, falou em psiquiatria agora. Agora está envolvido lá, é presidente da Atlética, está tudo. Não tem jeito de escapar. Ele muda. Mas eu acho que agora, né, ele está no 4º ano, 5º e 6º ano ele acaba definindo. Vai fazer medicina do trabalho, pelo fato de eu ter minha clínica aqui, fala que vai voltar para cá. E eu tenho orientado, né, porque ele é muito jovem, para se preparar bastante e voltar para cá com uma boa formação aí para poder acrescentar muito aí no corpo clínico de Orlândia. Vocês observam bem o rito e também o processo do João dentro de Orlândia, na parte de anestesia dentro do hospital, a participação intensa nessa questão da própria Unimed. Ele deixou a anestesia, já colaborou bastante também com a parte da Unimed e agora, naturalmente, tem também seus projetos pessoais. Ou seja, ele não se aposentou, ele mudou o foco. E nós temos o João com intensa participação na SRT, Saúde Ocupacional, 16 anos. Até porque você também acabou se especializando em perícia e também em medicina do trabalho, né, João? Como é que foi esse ciclo? Você preparou
essa sua saída da anestesia, já projetando nesse segmento? Explica pra gente. Foi. Um determinado momento eu sabia que eu não ia continuar muito tempo na anestesia, justamente... É estressante. Eu achava que tinha um prazo determinado para isso, né? Então, aí eu já havia feito o curso de medicina do trabalho, estava me especializando, fiz o curso de direito, né? Fizemos o curso de direito juntos, porque isso me facilitou também, apesar de eu não ter exercido como você, me facilitou muito a realização das perícias, né? Porque Mas você fez exame da OAB? Fiz. Ou seja, o doutor João só não é advogado por opção, mas ele foi lá e passou na OAB. Passei, graças a Deus. E no primeiro exame, diga-se de passar. Foi um bom aluno. Bom aluno. E então, o curso de Direito, em primeiro lugar, é um curso que te dá uma visão fantástica, né? Todo mundo deveria fazer. O doutor Gilberto Massala que fala, todo mundo devia fazer pelo menos 2 anos de Direito para poder ter uma noção melhor, uma compreensão melhor das coisas. E isso me ajudou muito nas perícias, né, no relacionamento com os juízes, né, sobre essas perícias médicas, perícias trabalhistas, e no próprio entendimento, né, da SRT, que mexe muito com essa relação funcionário-empresa, você acaba tendo essa noção, um pouco dessa noção. Aí a SRT cresceu bastante, cada vez mais é uma área que vem crescendo, ficando mais exigente, e aí a SRT cresceu junto, e hoje dentro da área da medicina é a área mais importante para mim, o que eu me dedico mais. Agora, para o amigo que está nos vendo e ouvindo, é importante você dizer qual a tarefa, o papel e o trabalho da SRT. Faz os exames admissionais, como é que é o trabalho dentro dessa sua empresa no segmento de saúde ocupacional? Doutor? Medicina do trabalho ou saúde ocupacional, o que determina a lei, né? Brasil inteiro, para todo mundo. Todo mundo que vai iniciar uma atividade, ela tem que passar por um exame médico para saber se ela tem boas condições de saúde para exercer aquela função, né? É claro que de qualquer maneira, uma função que exige muito esforço físico, são alguns tipos de exame, uma função mais administrativa é menos exame, mas tem que passar por uma avaliação. A lei também determina que uma vez por ano, esse funcionário tem que passar por um exame médico, para saber como é que estão as condições de trabalho dele, como é que está a saúde dele, se o trabalho está implicando em algum problema de saúde para ele ou não. E no momento que ele deixa a empresa, ou porque ele pediu demissão, ou porque foi demitido, ou porque ele também tem que passar pelo exame demissional. Então, assim, e não só isso da pessoa, né? A gente determina, de acordo com a atividade da pessoa, do ambiente de trabalho dele, né? Se aquilo tem algum risco de contaminação, quem mexe com alimentos, uma série de coisas. Então, isso é a medicina do trabalho, é a saúde ocupacional. É a área da saúde que cuida da saúde do trabalhador. E tudo isso é de responsabilidade da empresa, né? Da empresa contratante, é ela que paga todos esses custos. E a minha empresa é o que presta esse tipo de serviço. E a gente sabe, né, completou 16 anos, tive o privilégio de ser convidado por você para fazer a apresentação do evento e pude sentir realmente que você tem hoje uma carteira de clientes muito grande e significativa. Isso é muito bom, né, João? Muito Significa bom. Que o seu trabalho foi bem consolidado. Eu sou muito grato, né? A gente começou, na época começou eu e o doutor Francischini, na SRT, e só veio crescendo, veio conquistando novos clientes. Hoje a grande maioria das empresas em Orlândia trabalha conosco, né? Investimos muito em tecnologia, porque a questão do e-social hoje, toda essa documentação é enviada para o governo de maneira digital, né? Então todos os exames, todas as consultas, não existe mais papel, é tudo digital, todas essas informações são armazenadas na nuvem, né, e que dá muita segurança. Então, assim, é muita responsabilidade, além da área, da parte médica em si, de você tentar fazer um trabalho justo, cuidar da saúde do trabalhador, orientar, você também tem uma questão legal que é de responsabilidade muito grande.
Então, hoje nós estamos preparados muito para isso. E uma coisa assim, que eu cheguei a comentar com você, quando na outra vez que conversamos lá, você ainda pega casos de tuberculose, né, que a gente acha, para muitos, não existe mais. Existe. Então, vai fazer o exame admissional, faz um raio-x, opa, uma suspeita aqui de tuberculose, ou de uma outra coisa, ou de um tumor de pulmão. E não que isso, ou de uma diabetes que a pessoa não saiba, ou de uma hipertensão que a pessoa não saiba. Não que isso você vai considerar que ela não está apta para trabalhar. Nós só vamos cuidar para que ela comece a trabalhar tratada ou cuidada. Então, E é uma visão até de prevenção, né, João? Tranquilamente, ao invés prevenção. de ser curativa, né? É. É bom para a própria empresa. Se ele tem um servidor que é importante para ele e ele detecta algum tipo de doença que possa ser devidamente prevenida, tratada, para ele é bom porque, até pela eventual falta desse profissional que está trabalhando, acho que é interesse dos dois lados. Dos dois lados. Hoje já tem essa visão, né? Então, para a empresa, ela contratar um funcionário que tem um problema de saúde, que não está sendo cuidado, ou que ele nem sabe, é um risco para ela. Né? Uma hipertensão, a pessoa pode se sentir mal, cair de uma altura, ou um diabetes que pode ter várias complicações. Então, a intenção não é inabilitar alguém que tem algum problema de saúde, nunca isso, mas sim de cuidar. Muitas vezes, a única vez que essa pessoa passou num médico foi na hora da medicina do trabalho. Entendeu? Às vezes pessoas que vêm de lugares mais pobres, de outras regiões, que nunca passou por um médico e lá descobre. Está com a pressão alta. Tem diabetes, mas eu não sabia. Não tem problema nenhum, não. Vamos tratar, vamos cuidar e você vai poder trabalhar desde que você faça o acompanhamento médico, desde que você se cuide. Essa é a sua parte nessa relação, né? Ele também tem essa responsabilidade. Então, é um trabalho muito bacana que hoje está sendo entendido não mais só como uma obrigação legal, mas justamente naquilo que você falou, uma maneira de uma prevenção, de uma promoção da saúde que é bom para os dois lados e é bom para a sociedade também. É importante dizer também que os médicos que estão aqui em Orlândia prestam serviços dentro da própria SRT. Sim. Abre também um espaço para parceiros também, Claro, que são médicos, laboratórios. Que vão lá e são remunerados, os laboratórios também, né? São várias parcerias, né? São os médicos, o doutor Célio trabalha comigo, doutora Giovana, doutor Rodrigo, outros que fazem áreas de especialidade, que você precisa de avaliações oftalmológicas, a avaliação psicológica dentro dessa área, dependendo da função. Você tem os laboratórios, você tem a radiologia. Então, é tudo todo um time integrado que trabalha com esse sentido aí, de cumprir a legislação, que é importante, mas mais que isso aí, de cuidar da saúde e que a empresa possa ter um trabalhador em boas condições de trabalho. Veja a questão do movimento da própria SRT. Quantos exames adicionais em média, por exemplo, no último ano, quantos exames a SRT realizou dentro do seu dia a dia, João? O ano passado, 2023, nós realizamos, na média, 1.400 exames mês. Aí você coloca aí 16, 17 mil atendimentos da SRT. E esse ano, no mesmo caminho, né? A gente observa agora que está bastante admissional, né? Aí a gente sente lá, a gente sente, às vezes, antes de vir os relatórios, que o mercado de trabalho está bom, está aquecido, né? Porque você é um bom parâmetro, né? Mas tu tem todos esses dados lá, de vários anos. Então é interessante isso. Orlândia tem uma sazonalidade, né? O período de safra, a manutenção das usinas, e depois você tem uma parte desse pessoal vai embora, mas às vezes vai embora, vai para outro emprego, aqui dentro mesmo. Então, mas você consegue perceber aí esse fluxo aí no último ano, né? De muito mais contratações que demissões. Agora, em termos de cidades, quantas cidades a SRT chegou a atender, na sua estatística, ou empresas de quantas cidades aqui? Não precisa dizer o nome, mas pelo menos uma média. Assim, nós temos mais de 300 clientes de empresas e atendemos toda a região. Pelo fato de a gente ter um modelo de ter médicos de manhã e de tarde, de abrir em horário comercial, né, uma coisa bem estruturada, bem profissional. Esses dias para trás mesmo veio uma pessoa de Ribeirão Preto.
Ó, eu vim aqui para fazer um exame, porque lá em Ribeirão Preto eu não achei, era 2 horas da tarde, não achei um lugar que tivesse um médico para fazer exame, a empresa mandou vir aqui. Então, assim, Ituverava, Morro Agudo, Salles Oliveira, no Poranga, nós temos aí bastante clientes dessas cidades aí. Mas vocês ainda não sabem de uma outra atividade que o doutor João está envolvido. Grama, estádio, grama de beleza de jardim. Essa ideia de ser produtor de grama, explica onde é que está localizado o centro de produção. O único que eu conheço é perto do pedágio ali, indo para Ribeirão Preto. Mas não é esse, é um outro ponto. Explica, quando é que surgiu essa ideia, João? Na verdade, assim, eu sempre tive vontade de ter terras, de ter algum sítio, alguma propriedade rural. Mas era impossível, né, na região nossa. Então, em 95, eu fui conhecer o Tocantins, junto com um amigo meu. Fomos conhecer o Tocantins, já no Estado Novo, né, que estava surgindo aí logo depois da Constituição, que foi autorizado a divisão do Tocantins com Goiás. E lá as terras eram muito baratas, né, muito baratas na época. Então, era possível a gente adquirir alguma coisa. Então, primeiro eu matei minha vontade e adquiri um pedaço de terra. Depois, agora... Vai botar muita terra, eu preciso produzir, agora, o que eu vou fazer com isso daqui agora, né? E aí surgiu também, vendo aqui essa produção passando ali. No pedágio. Achando aquilo bonito. E em 98, 99... eu iniciei lá uma produção de gramas para jardinagem, tudo, e devagarzinho foi crescendo, né? O Estado foi crescendo, né? E a gente foi crescendo junto. Hoje eu tenho uma produção lá bem bacana, que eu gosto muito. Lá eu tenho 3 produções. Na minha fazenda e 2 perto da capital, em Palmas, né? Que está crescendo demais. Fica em que município? Fica no município de Figueirópolis. Quantos quilômetros de Palmas? 300 quilômetros. É uma distância quase de Orlândia a São Paulo. O problema assim, da grama, você consegue vendê-la só perto de onde você produz. Sim. Porque ela tem um custo de frete muito alto. Então, por exemplo, Tocantins você consegue viajar um pouco mais com a grama porque tem poucas produções, né? Grande mesmo deve ter umas 2 produções só. Então, você acaba conseguindo vender um pouco mais longe, embora o preço do frete pese muito. Mas na nossa região, não, né? Praticamente, você vende para um raio aí de 70, 80 quilômetros de onde você produz, né? Então, acaba sendo pequenas produções para fornecimento na região ou num pedaço ao seu redor ali. Para que a gente tenha uma ideia, em termos de área de produção de grama, contando esses 3 pontos que você mencionou, quanto que daria a área total? E tem irrigação? Como é que funciona? A grama só se produz em termos de mercado só com irrigação. Em Tocantins eu tenho em torno de 150 hectares de grama plantada. É grama, hein? É muita grama. e aqui em Uberaba eu tenho uma produção pequena também, com 40 hectares, que é uma produção mais recente. Então, é isso. O Tocantins que está assim, realmente crescendo muito, porque a capital está crescendo demais. Por isso que você fez a opção de estar perto também da capital. De perto, Para entrar no mercado onde tem quem compra. Porque, na verdade, como eu estava um pouco longe, se o concorrente monta perto da capital, ele já me matou, né? Então, assim, você monta uma produção, igual eu tenho Uberaba, para atender Uberaba e ele perto, né? Eu não consigo atender o estado de São Paulo. Raramente eu vendo alguma coisa para Igarapava, mas não consegue. Mais do que isso, o concorrente tem muito mais condições que eu. Mesmo onde eu estou, Uberlândia, que tem 2 ou 3 produções, eu acabo não conseguindo vender por Orlândia, porque a concorrência acaba ficando muito mais barato comprar perto daquela cidade. Então é isso, mas é uma coisa bonita. Agora, variedade de grama, que é uma curiosidade, aproveitando que você lida com esse segmento, tem a grama para jardinagem. Eu acho que para campo de futebol, eu acho pouco provável que Tocantins não tenha essa tradição, mas
Quais as variedades de grama que você É, produz? basicamente, a grama mais comercial que tem é a grama esmeralda, né? Porque ela consegue... A esmeralda é aquela que parece carpete. Isso. Carpetinha, aquela. Aquele carpetinho. Porque ela consegue produzir os tapetes de uma forma regular. Um tapete Ela permite isso, né? Ela tem um enraizamento grande. Aí você tem a grama batatais, que é uma excelente grama, só que ela não dá esse tapete, ela é mais difícil de produzir. Então, hoje, a grama mais comercializada, porque é a mais produzida, é a grama esmeralda, que serve para campo de futebol, serve para tudo. Esses estádios profissionais, tipo Maracanã, tá, eles têm como se fosse uma variedade. Allianz Parque é sintético. Morumbi. Né? Tem razão. O Allianz Parque é sintético, mas o Morumbi não. Então é uma variedade ali, uma grama parecida, um pouco mais resistente, tudo mais apropriada, mas são gramas produzidas especificamente para esse fim. Mas basicamente é esse tipo de grama. Aí você tem algum tipo de grama que aceita melhor a sombra, mas aí são para pequenas quantidades, né, porque é debaixo de uma árvore e tudo. Mas, basicamente, mesmo a grama esmeralda é a que comercialmente mais se produz e mais se vende. Uma pergunta até interessante, eu imagino. A cana cresce, você corta, né? O milho você corta. A grama, para ser tirar do chão. E tem que dar folga para o solo, repõe. Quanto tempo é o ciclo de produção? Você pode considerar assim, uma boa produção se você fizer um ciclo por ano. Só que ela deixa um enraizamento, a grama esmeralda, e ela rebrota. Rebrota? Ela rebrota. Você não precisa plantar, você planta só a primeira vez. Né? Então virou uma cana de açúcar, cortou, volta de novo. Em vez de ser 7 anos, a grama uns 20. Mas assim, ela deixa. Aí você tem todo um preparo, um trato que você faz nesse solo, e ela vai voltando, você vai trabalhando até que aquilo vira um tapete de novo. Aí você vai com a máquina e corta. Por incrível que pareça, um dos maiores fabricantes dessas máquinas de tirar a grama, de colher a grama, é aqui em Salles Oliveira. Né? Salles Oliveira? Salles Oliveira, um dos maiores fabricantes. Fala o nome, por gentileza. É o Bagão, né? A Gerbem, né? A Gerbem fabrica os melhores maquinários, são para o Brasil inteiro. Que interessante. E quase ninguém sabe, né? Não só a máquina de colher a grama, mas também a máquina de plantar, o primeiro plantio, as roçadeiras para trabalhar em grama. Então, eles são fortes aqui, são amigos nossos aí. E está aqui, junto da gente aqui. Que legal. Vocês ouviram o que eu disse no começo, né? O cara aqui é multimídia, né? Várias atividades. Foi um papo muito interessante, João. A gente está vendo aqui 52 minutos. Eu entendo de assuntos extremamente interessantes. A gente pôde passear pela sua trajetória. Você sabe o carinho que eu tenho por você, a admiração que eu tenho. Sei que é recíproco. Aliás, dizem até que nós dois somos parecidos. Então. Não é, João? Dizem que somos parecidos. Não sei se é verdade ou não. Mas, de qualquer maneira, uma baita alegria, uma satisfação imensa de tê-lo aqui conosco. E é sempre uma alegria renovada. Poder, de uma certa forma, essa entrevista significa para mim prestar uma homenagem a uma pessoa que veio de fora, que se integrou na minha cidade, e tenho certeza absoluta que Orlândia pode dizer que tem orgulho de você, João. Eu agradeço o convite, e um dos motivos de eu vir com essa satisfação é justamente a minha gratidão por Orlândia. Volto a repetir aqui. Ao hospital, aos médicos, né, aos meus colegas, que eu tenho tanto orgulho, né, a Unimed, que me deu essa oportunidade de ter frequentado aí outras Unimeds do Brasil, aos funcionários do Hospital Santo Antônio, né, que eu tenho da maneira sempre que eu fui tratado lá dentro, ao Hospital Santo Antônio em si, e, de uma maneira geral, a população e meus amigos de Orlândia. Então, você tem uma pessoa que é realizada, né, que acha que acertou em vir para Orlândia, que tem um puta de um orgulho dessa cidade, tem uma gratidão muito grande. Então, é uma oportunidade de eu fazer esse agradecimento em público a todo mundo, aos meus amigos, e a alegria que eu tenho de morar aqui, de ser um cidadão orlandino agora que eu recebi o título, estou muito contente.
Então, é só alegria. Então, eu acho que essa oportunidade que você me deu num programa que está fazendo tanto sucesso, de expressar aqui a minha gratidão. Dr. João Luiz Moreira Saad. O Dr. João trouxe um papo interessante conosco dentro do nosso canal do YouTube, Tarciso Manso Convida. Tenho certeza que você gostou.